Classificação das contas patrimoniais a partir de 4/12/2008. Bom, quem é novo, começando na contabilidade, já pegou modificado, né? Então, antes tinha uma classificação diferente, né? Essa classificação agora é novinha, né? Não tão nova, mas é a nova classificação em termos da outra antiga, né? Então, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados, nos seguintes grupos: ativo circulante, ativo não circulante, este composto por realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. No passivo, as contas são dispostas e serão classificadas nos seguintes grupos: passivo, circulante e passivo não circulante, e vem o patrimônio líquido, né? Então, esse foi antigamente a gente não tinha o nome não circulante. A gente tinha um ativo circulante e aquele ativo realizava a longo prazo, era um grupo, e depois vinha um grupo do ativo permanente que ficava com investimento, imobilizado e intangível. Só que o intangível não existia separado, ele estava dentro do imobilizado. Existia um outro grupo no lugar do intangível aqui, que ele ia para dentro do imobilizado e chamasse deferido, né? E o passivo tinha isso, mas tinha aqui um outro passivo que a gente colocava aqui entre o passivo e o patrimônio líquido, que era a receita de exercícios futuros, que hoje ela está composta dentro do não circulante, não tem separação, né? Então ficou hoje assim o modelo brasileiro, tá? Esse é o modelo brasileiro, né? Está na lei da SA, né? As normas internacionais, ela não prevê modelo próprio assim, estruturado, tá? Não tem essa estrutura formal como tem a contabilidade brasileira, não, tá? A contabilidade brasileira tem a estrutura formal, está prevista na nossa lei da SA, tá? E lógico que tem um modelo, né? Um modelo dentro da ITG 1000, para micro e pequena empresa, micro e empresa de pequeno porte. Tem uma estruturazinha, que eu uso ela, né? Porque, na realidade, as normas internacionalizadas aqui no Brasil, ela não traz estrutura, só traz a lei da SA, né? Como deve ser a estrutura. Aí, um exemplo de balanço você encontra na ITG 1000, tá? Um exemplo de balanço e DRE, certo? Então, assim ficou estruturado, né? E aí, assim, o circulante, né? O circulante ficou a mesma norma antiga, né? Disponibilidade, os direitos realizados no curso de exercício social subsequente e aplicação de recursos e despesas do exercício seguinte. A nova nomenclatura das normas dos CPCs os caixa e equivalente caixa, né? Caixa equivalente de caixa, eles aqui ainda estão como disponibilidades, né? Que é o caixa equivalente de caixa. Os direitos, né? Os direitos realizados no exercício social subsequente, mas na norma contábil diz os direitos realizáveis até a data, até 12 meses da data do balanço, né? Você estou fechando o balanço agora em 2020. O que está vencendo, que eu vou receber até 12 meses da data do meu balanço de 2020, que é até 31 de dezembro de 21, eu vou colocar no circulante, né? Aqui fala, no curso de exercício social subsequente. Lógico, o exercício social é 2021. Então, se eu estou fechando o balanço em 2020, até o final de 21, eu estou ainda no circulante, né? Agora, quando chegar em janeiro, as coisas já mudou. Se eu for fazer um balanço em janeiro, já não é mais dezembro do outro, é janeiro de 2022 já, né? Porque ele fala que aqui, a lei da SA fala exercício social, como se a gente tivesse sempre que fechar balanço no exercício social no ano. Mas essas regras não estão na contabilidade. No mínimo um ano, a contabilidade, as normas contábeis. A norma contábil fala no mínimo um ano. Mas não tem que ser só um ano. Pode ser mensal, trimestral, bimestral. Então, a gente vai usar a regra. A gente tem que... Por isso que lá não fala o exercício social, fala 12 meses da data do balanço.
Aí você fazer um balanço em março, é 12 meses da data do seu balanço. Se você fizer um balanço em abril, é 12 meses da data do balanço. Então, você tem que verificar qual é a periodicidade que a empresa faz o balanço para você ter o circulante e não circulante. Né? Aí é que tá certo? A partir dos 12 meses, a gente joga num longo prazo. Né? Agora, o que acontece? Se eu fizer um balanço agora em 31 de dezembro de 2020, aí eu jogo circulante até 31 de dezembro de 2021. Aí, em janeiro de 2021, eu faço um balanço. Aí, vai ser circulante até 31 de janeiro de 22. Ah, então o que estava em longo prazo, que era de janeiro de 22 e estava classificado como longo prazo, eu tenho que reclassificar para curto prazo, né? Por quê? Agora, né, eu tenho que passar para cá. Todo mês eu tenho que tirar, né, um mês daqui e jogar para cima, para o circulante. Aí eu faço o balanço em fevereiro, aí eu pego fevereiro, passo por, de 2022, passo para o circulante. Aí eu faço o balanço em março. O que tiver em março de 2022, eu passo para circulante. E aí vou mês a mês passando. Né? Se eu quiser fazer as coisas corretas, tem que ser assim. Investimentos, participações permanentes em outra sociedade e o direito de qualquer natureza, não classificado no ativo circulante. E que não se destinam à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Olha, hoje, lá nos CPCs, nós temos propriedades para investimentos, que é aí, direitos, bens e direitos que não se destinam à atividade da empresa. E nós temos, né, participações permanentes. Aí tem lá o CPC, coligadas e controladas, né? Então, assim, os investimentos em coligadas e controladas, né, tá no CPC. E os investimentos em propriedades, né, é outro CPC, propriedades para investimento, né? Como é que você valoriza ele, como é que é outro CPC, tá? Então, assim, o que acontece mais aqui, por exemplo, propriedades para investimento. Nós temos, podemos investir em terrenos, em edificações, para investir. Mas elas não podem estar participando da manutenção da atividade da empresa. Ela está ali para riqueza, para ganhar, ou para valorizar, ou para ganhar renda. Eu posso pegar um terreno, alugar, minha atividade não é locação, mas eu posso pegar ele e fazer um estacionamento lá, alugar, pronto. Boto para alugar lá, faço o arrendamento dele e vou ganhar dinheiro com ele. Não está na minha atividade, ele é um investimento. Agora, vou pegar esse terreno, vou fazer a sede da empresa, automaticamente eu vou dar a contabilidade, decisão, olha a documentação que eu falei lá no começo. Por decisão da diretoria, o terreno vai ser a sede da empresa. Pega a cópia da decisão, da ata da decisão da diretoria e faz o lançamento contábil. Débito imobilizado, crédito investimento. Agora não é mais investimento, agora é imobilizado. Vai ser a sede da empresa. Mas eu preciso, documento para fazer. É a decisão da empresa, a ata da diretoria lá. Né? Aí, o imobilizado é os direitos que tem por objeto corpóreos destinados à manutenção da companhia, da empresa. Né? Inclusive decorrente de operações que transfiram à companhia os benefícios, risco e controle. Redação nova. Redação dada pela Lei 11.638. Porque, antigamente, só era imobilizado se eu tivesse a propriedade do bem. Hoje não precisa ter a propriedade do bem. É uma operação que transfere à companhia os benefícios futuros, o risco, e eu tenho controle sobre o bem. Eu tendo controle sobre ele. Né? Assumindo o risco e os benefícios, eu digo, isso aí é um imobilizado. Aí dá uma bronca, velho. Dá uma confusão. Porque agora, a partir de 2008, começou com arrendamento financeiro, e agora todo arrendamento, inclusive operacional, é imobilizado. É imobilizado. Aluguel. Arrendamento é aluguel. Você vai fazer o arrendamento, arrendei. Arrendou um veículo.
Tem problema. Debita lá, imobilizado, bens em arrendamento. Bem do imobilizado, veículo em arrendamento. Separa do outro, separa dos outros veículos da empresa. É imobilizado, veículos em arrendamento. Por quê? Porque agora você vai ter um controle diferente. Porque é arrendado, você tem um controle, você tem um risco, tem os benefícios econômicos desse bem, ele é um ativo. Tá? Mas você tem que separar ele na contabilidade, uma conta lá, veículos de arrendamento, que é para você ter um controle fiscal, porque o fisco não aceita. Nós vamos ver isso mais na frente. Intangíveis. Agora tem um subgrupo de intangíveis. Direitos que têm por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da empresa. Então, esse intangível, até 2007, ele era classificado dentro do imobilizado. Imobilizado tinha marca, patente, direitos autorais, tudo dentro do imobilizado. E aí, era mensuração pequena. Não era relevante tirar, né? Aqui no Brasil. Lá fora já estava, o mundo estava mudando. A Nike já tinha mais nome de que não tem nada, quase nada. Não tem fábrica, não tem nem máquina, só tem nome, só tem intangível. Então, os intangíveis passaram a ter valores altíssimos e sendo relevante dentro da estrutura da empresa. E aí, a contabilidade internacional separou, disse, não, isso aqui é um item relevante, o intangível, temos que separar para cuidar dele. E o Brasil continuou com ele lá, mas também o pessoal quase não fazia intangível, porque o valor da marca era o valor que você gastava quando fez a marca. Né? Não tinha essa relevância toda. E aí, a partir das novas normas, o intangível criou um vulto maior, é relevante na estrutura contábil, dentro de um patrimônio, é relevante, precisa estar destacado. Né? Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base esse prazo desse ciclo. Então, assim, por exemplo, no estaleiro, o ciclo operacional do estaleiro é 3, 4 anos. Né? Ele pode usar o exercício social de 12 anos, né? Mas a classificação do circulante pode ser diferente. Né? Pode ser diferente, porque ele leva 3, 4 anos para fazer um navio, 3, 4, 5 anos para um navio. Né? É diferente o ciclo operacional. O passivo circulante e o passivo não circulante também tem o mesmo critério, né? De 12 meses ou até o exercício seguinte, ou 12 meses da data do balanço. É no circulante. E o que passar daí é no não circulante. Mesma coisa acontece. Se vocês fizerem balanços mensais, todo mês você tem que participar, pegar parte do não circulante, no passivo, e passar para o passivo circulante, né? Porque vai mudando. Uma mudançazinha que teve aqui, conta de capital social. Né? A conta permanece, reserva de capital permanece, para empresas de sociedade por ações, né? Que é ultrapassar o valor das ações no mercado. Então, a reserva de capital não existe nas limitadas, mas nas ações, nas empresas de ações, ela pode existir, né? Parte beneficiárias também, né? Então, são subscrições de parte beneficiária e isso só acontece em SA, né? Ajuste de avaliação patrimonial é uma conta nova. Nós hoje não temos mais reavaliação do bem, mas podemos fazer ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta que eu acho que também acredito que poucas empresas aí que estão hoje participando fazem, que é uma conta que vai ajustar o valor do patrimônio, seja para mais ou para menos, não é? Antes a gente fazia reavaliação de ativos, imobilizado, aí qual era o imobilizado que era reavaliado? Geralmente era um imobilizado, era uma edificação, um terreno, porque ganha valor. A gente só reavaliava para mais. O ajuste de avaliação não é para mais, é para menos. Tanto faz. Né? Se perder valor, também tem que fazer. Né? Tá certo? Então, itens do patrimônio que são a avaliação patrimonial. Por exemplo, instrumentos financeiros, alguns instrumentos financeiros são avaliados e o resultado dele, da avaliação, vai para ajuste de avaliação patrimonial. Reserva de lucros, continua, que é parte da reserva
parte do lucro que a gente tira para reservar para alguma coisa, né? Ações em tesouraria, que pode ser cotas em tesouraria, né? Ela é uma conta redutora, né? Fala em cota que é mais simples aqui para gente. Tem 4 sócios, limitada. O sócio quer sair. Aí, pelo contrato, tem que primeiro oferecer aos sócios remanescentes. Eles não têm dinheiro para comprar. Aí, vai oferecer a terceiros. Aí, o sócio pode não querer, né? Se for uma empresa não é de capital, de pessoal, aí os sócios, às vezes, têm no contrato, porque a sociedade por ação é capitalista, entra qualquer pessoa, mas a sociedade limitada, às vezes, tem o caráter pessoal, né? Então, pronto, não dá. Então, vamos ver. A empresa tem dinheiro para comprar? Tem. Vou comprar as cotas. Não é o sócio que vai comprar as cotas, é a empresa. Quando a empresa tira dinheiro do caixa dela e compra as cotas, ela fica com o direito de vender a cota para outro sócio. Então, o capital, naquele momento, fica só com 3 sócios. Um sócio saiu. A empresa não é sócia dela mesmo, não. Ela fica com as ações ou as cotas em tesouraria. É uma conta redutora do capital. O capital diminuiu. Enquanto ela não vender de novo as cotas, o capital está menor. Fica só com 3 sócios. Quando ela vender, entra um sócio novo, aí o capital volta para o normal. É por isso que ela é uma conta redutora. E prejuízos acumulados, ou lucros acumulados, se for limitada. Eu botei isso aqui por quê? Que na sociedade anônima não tem mais a conta lucros acumulados, tá? Não tem mais a conta lucros acumulados. Todo lucro que está naquele exercício, ele é transferido, ele vai destinado, né? Ele é destinado, o lucro é destinado, tá? Então, essa conta aqui não existe mais. Então, ele vai ser destinado para reserva de lucros, para lucros a pagar, dividendos a pagar. Mas isso ficou facultado, essa conta, a limitada pode ter essa conta ainda, lucros acumulados. Tá? A limitada ficou facultada a limitada, se ela quiser. Se ela não quiser destinar tudo para reserva e para os sócios, para pagar lucros para os sócios, ela pode deixar na conta. Então, eu botei essa observação aí. Mas, na SA, você não encontra mais... Ela é uma conta transitória. Entra o lucro e sai. E zera ela. Entra e zera. Né? Agora, se for prejuízo, fica lá. Aqui, se entrar lucro aqui, ele tem que ser destinado na SA. Né? Então, para a gente fechar aqui o balanço, né? A gente tem que ver as normas do Código Civil, né? Que eu já falei para vocês. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade, clareza e situação real das empresas e atender às peculiaridades desta. Com disposições nas leis especiais, as leis especiais, lei da SA, né? Indicará distintamente o ativo e o passivo. O balanço do resultado econômico, ou da demonstração de contas de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial. Isso é tão antigo, lucros e perdas antes da lei da SA. Nosso Código Civil fala cada coisa. É garantido o sigilo da escrituração contábil, conforme o artigo 1197, no caso de fiscalizações tributárias. Tá bom? Nós temos que ver o regulamento do imposto de renda. Regulamento do imposto de renda. Decreto 5.980. Nós temos que ver principais regulamentações de imposto de renda para você fechar o balanço. Você tem que ver as resoluções do Conselho de Contabilidade, Federal de Contabilidade, as normas. Pode ser todas as normas, pode ser a norma específica. Tá? Então, a gente vai agora analisar, quando eu for fazer agora, quando a gente for analisar a conta caixa, qual é a norma, qualquer norma. A gente vai ver quais são as normas que obrigam a fazer, né? Então, tem que fazer a conta caixa, a gente vai ter que ter uma conta caixa bem escrituradazinha, né? Então, mas a gente tem que ver, como eu falei para você, as normas, né? Ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, instrumento financeiro, tem que ver um por um. Né? Bom, e quem não tem
quem não tem balanço, né? Tem gente que não tem balanço ainda não, tá? Tem gente que não tem balanço ainda não. Muitas do Simples não tem balanço ainda. E alguns do presumido ainda não tem. E às vezes quer passar, quer sair do Simples, quer ir para lucro real, quer sair do presumido para real, aí quer fazer balanço por causa disso. Não é porque o balanço vai dar informação para ele, não. É porque ele quer passar pagamento de imposto, tá? Então aí você aproveita e faz o balanço dele. Ele quer pagar menos imposto, só tem pagamento de imposto com balanço. Então pronto, aproveita. Mas é isso que acontece. E como é que eu faço? Como é que eu faço? Nós estamos para ter um cliente desse daqui a pouco, alguns dias. Talvez a gente tenha um cliente que a gente vai ter que fazer um balanço inicial. Né? Eu e meus parceiros aí. Bom, eu tenho que fazer o balanço de abertura. Balanço de abertura. Né? Fazer o levantamento patrimonial no dia 1º de janeiro do ano. Por exemplo, agora se a gente pegar esse cliente aí, a gente vai fazer um balanço dele em 1 de janeiro. Ele levanta tudo em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro de 2020. Ele tem que levantar e fazer o inventário dos bens, direitos e obrigações dele. A gente pega o contrato social, vê quanto é o capital social, que é o patrimônio líquido, vê quanto tem de bens e direitos, vê quanto tem de obrigações, a diferença é o PL. A gente sabe que o PL tem um capital, a diferença é lucro ou prejuízo acumulado. Né? Mas para isso a gente tem que ter o levantamento de todos os bens dele, né? Um inventário. Esse inventário não é assinado por a gente, não, viu? É por ele. Ele é que tem que dizer que tem dinheiro em caixa, em banco, mercadoria, produto, matéria-prima, duplicata a receber, bem no ativo permanente, imobilizado, investimento. O passivo, todas as obrigações, patrimônio líquido e tal. Ele é que tem que dizer. A gente ajuda, a gente manda para ele um modelozinho para ajudar ele. Faz aqui o inventário, bem direito aqui, assina aqui embaixo, bota a data. Né? E ele tem que mandar comprovante para a gente. Tem o veículo. Cadê o... Comprou quando? A gente tem que saber quando o veículo comprou. Porque se o veículo tem 3 anos, a gente tem que abrir agora o balanço com 3 anos de uso, tem que ter depreciação. Então a gente tem que ter os comprovantes de alguns bens que já foi comprado. É difícil fazer, velho. Não é fácil. Tem alguns que tem que guardar as notas, tem outros que não. Né? Porque ele tem que me dar. Caixa ou banco é fácil. Caixa não, caixa é. Mas banco é fácil. Se ele mandar para você o extrato bancário de dezembro, né? Se ele mandar, né? Se ele mandar. Eu tinha um colega contador aí que tem um cliente dela que era lucro real, mas não mandava o banco para ela, não. O banco era sigiloso, ele dizia. Né? Então, e era lucro real, imagina simples, nacional e presumido. Então, banco, mercadoria, tem que ter um estoque de mercadoria, né? Levantamento do estoque. Né? Duplicata a receber, ele tem controle de duplicata, vende a prazo, tem controle de duplicata a receber, tem controle de duplicatas a pagar, teria que levantar isso. Né? Primeira coisa, tem que levantar isso. Aí ele manda para você, ó, ele manda discriminação, assim, ó. Caixa, banco, na caixa, na aplicação, duplicata a receber, quanto tem de estoque, quanto tem de veículo, aí a depreciação a gente já faz, que a gente pega a nota fiscal para ver quando foi, marca equipamento, depreciação das marcas, a soma, fornecedores, e a gente faz isso aqui. Faz a relação, com base na relação dele, a gente faz a relação, né? E a diferença do ativo passivo é lucro ou prejuízo. A gente chama um ativo, bens, direito, menos os fornecedores, o passivo, né? Lucro ou prejuízo. Então aqui, ó, faz o lançamento. Pega todos os bens e direitos, faz o lançamento, ó, a débito, e credita uma conta de abertura, balanço de abertura. Todos os débitos, bens e direitos, uma conta de abertura. Aí pega o passivo, credita todo o passivo e debita a conta de abertura. A conta de abertura zera, né? Ela zera. Né? A diferença de todos os passivos para o ativo ou é um prejuízo ou é um lucro. Né?
Não é lucro. Tá? Aqui eu acho que deu lucro. Não sei porque está negativo. Não, deu prejuízo. Não sei. 50, 10, 30, 80. Deu lucro, deu lucro. Eu botei vermelho, mas é lucro. Eu botei de vermelho aqui, não foi porque era prejuízo não, viu? Eu botei de vermelho foi para alertar. Essa aqui é reserva de lucro, balanço de abertura, eu botei aqui reserva de lucro, balanço de abertura, é para dizer a vocês que não é para poder distribuir isso para ninguém não, para sócio não. Porque essa aí não tem lastro contábil, foi apenas no inventário. Não teve lastro contábil, não tem uns documentos lá da movimentação contábil. Então essa continha vai ficar aí parada. Tá? Se for lucro. Eu acho que essa é lucro. Tá? Eu somei ali, deu lucro. Então aqui é lucro. Fica parado. Agora, se for prejuízo, não. Se for prejuízo, o primeiro lucro que vier, absorve. Prejuízo é absorvido pelo lucro que vier. Tá? Absorve. Agora, lucro, deixa aí. Não pode distribuir, não. Não tem lastro contábil. Né? E aí a gente vai agora destrinchar as contas. Começar a destrinchar as contas. Né? Destrinchar as contas. Começar pela conta caixa e equivalente de caixa. O ativo circulante é composto pelos bens de direito que irão ser convertidos em dinheiro no prazo de até 12 meses da data do balanço. Divide-se nos subgrupos disponível, reserva a curto prazo, estoque e despesas antecipadas. O disponível hoje a gente chama caixa equivalente de caixa. Né? Caixa equivalente de caixa. É composto pelas exigibilidades imediatas, representada pelas contas de caixa, banco, conta movimento, cheque para cobrança e aplicações financeiras de liquidez imediata. Tá? O cheque quase não tem mais, mas ainda tem gente que tem. Né? Tem gente que tem. Tá? Bom, caixa. Bom, agora vamos começar. O que é que a gente vai? A gente passa o ano fazendo lançamento de caixa, tudinho. Quando chega agora em dezembro, a gente vai se preparar para fechar o balanço. Aí vamos ver o que é que tem no caixa. O que é que a gente faz com caixa? A caixa é uma conta tão simples, né? Até porque hoje não se usa muito dinheiro, né? No caixa, né? Hoje é fundo fixo de caixa, né? É fundo fixo, ou caixa flutuante, que eles chamam. É pequeno. A maioria da movimentação é bancária, né? Hoje, a movimentação de caixa praticamente é tudo banco, né? Deve ser conciliado o boletim de caixa ou com a conciliação bancária. Mas eu vejo, gente, quando eu pego o balanço por aí, eu vejo balanço com a caixa mesmo, conta caixa, com saldo de 500, 300, 400 mil. Uma coisa que pequenas empresas, como é que pode um caixa ter um valor desse? Se você não tem. Como é que você faz um balanço dizendo que o caixa tem 400 mil, 500 mil e manda esse balanço para o fisco? Manda para os bancos. O cara sabe que o balanço não está certo. Ninguém tem 400 mil no caixa em casa. O cara sabe que aquele balanço não está representando. Não é fidedigno. Não é fidedigno. E é uma coisa dizendo para o fisco, minha contabilidade está toda errada. Tem alguma coisa errada na contabilidade. Ainda bem que são os pequenos. Lucro Real não faz isso de jeito nenhum, porque vai ser fiscalizado, autuado. O fisco vai descobrir o que é que ele tem no caixa. Né? Ainda bem que são uma maioria pequena, como está pagando sobre o faturamento, o fisco não está olhando muito para a contabilidade. Né? Não está olhando muito para a contabilidade. Mas é uma caixa, bem, caixa. Caixa pequeno. Mas por que não tem caixa pequeno? Porque precisa ter caixa de movimentação para eu tirar dinheiro. Então, eu tenho carro, tenho empresa, eu tenho apartamento, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu vivo com luxo. Mas não tem dinheiro. Eu colaboro um salário mínimo e eu tiro um lucro, uma besteirinha. Não tem dinheiro. Meu patrimônio, eu tenho patrimônio, mas não sei de onde veio. É assim. Porque se eu for tirar um salário para mim mesmo que vai me manter do jeito que eu quero, eu vou pagar imposto. Eu não quero pagar imposto, eu não tiro. Mas eu tiro do caixa da empresa.
Aí tiro 5 mil agora, não boto documento. Como é que a contabilidade vai baixar? Vai debitar o quê? Creditar a caixa. Não tem como creditar a caixa. A caixa vai aumentando. Vai aumentando. Então, esse saldo de caixa é fictício. É ativo fictício. Não existe aquele dinheiro em caixa. Né? Não existe aquele dinheiro em caixa. Tá? Aí, pode contornar isso? Pode, com calma também, porque se não fizer certo, vai levar para a casa do fisco. Aos poucos, em valores razoáveis, né? Distribuir o lucro da empresa. Distribuir o lucro da empresa para o sócio. Porque debita lucro, credita a caixa. Debita lucro, credita a caixa. Distribui o lucro com balanços, mostrando o lucro, tal. Aí o lucro distribuído ali certinho, vai para a DIF, vai para imposto de renda dele, vai para a SF da empresa, tudo certinho, no lugar certinho. Sócio lá na SF, Y570, sei lá. O nome do sócio, a distribuição, colabore a distribuição do lucro, na DIF, na declaração dele, rendimento isento, fazer tudo certinho. Alivia. Não pode transferir, já foi lucro de transferir para lá, o fisco vai pegar. Então, assim, tem que fazer o que é certo. Ele tirou dinheiro da empresa, ele está com dinheiro. Né? Ele está com dinheiro. Tá? Agora, quando fala em caixa, os fiscos ficam tudo assim, com o olho grande. Porque eu vou debitar a conta de lucro, creditar a caixa. Mas será que esse dinheiro saiu? Saiu. Não saiu de forma correta, mas já saiu, ele já tirou o dinheiro do caixa. Mas aí tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com essa conta caixa dessa forma. Né? Cheques, depósito, o saldo de banco. O saldo de banco, gente, não tem como. No saldo de banco aqui, saldo de banco, né? Extrato bancário, gente. É conciliação bancária, não tem como. Me perdoe os nossos colegas contadores de escritório contábil. Meu Deus do céu. Eu não sei como eles aguentam. Os empresários não querem fazer extrato bancário, querem lucro real, quer pagar menos imposto, mas não tem controle financeiro. Eu sei o que é isso, que eu ando por aí com os colegas que eu sou parceiro, eu vou nos clientes, meu Deus do céu. O cara não faz. Tem empresa lá no interior que eu vou lá, empresa que é lá, escritório que a gente tem que ir para lá, que a gente tem um bocado de... Gente, chegando. A gente foi descobrir, quem descobriu que transferiram o dinheiro da conta dele foi a contabilidade 3 meses depois, porque ele não tem controle. Fizeram uma transferência, tiraram dinheiro da conta e ele não sabia. Gente, é dinheiro. Conta bancária, tem que conciliar e mandar para o contador, conciliado para o contador lançar. Quando é o contador da empresa, que tem o escritório contábil, tem o financeiro, eles conciliam, estão ali junto. O financeiro concilia e passa para o contábil, e o contábil dá uma revisada, que é para e as coisas saírem certas, né? Para ter um controle maior. Mas um birô contábil não tem como estar conciliando dos clientes todos, não. Não pode. A não ser que ele pague por fora, que é o BPO agora, né? É uma nova modalidade que estão oferecendo aí as empresas de software contábil para o contador fazer o controle financeiro do cliente. Você não tem condições de fazer, eu faço. Eu vou cobrar. Eu vou botar uma pessoa para fazer e depois uma pessoa para contabilizar. São 2 sistemas. Aqui é o sistema financeiro. Eu pago a duplicata sua, cobro dos clientes, faço tudinho, os bancos, tudinho, deixo tudo em dia. E aí passo para o contador. O contador é outra coisa. É para a empresa ter isso. Se não tem, agora as empresas contábeis estão com esse outro ramo, né? Que é o financeiro, né? Aqueles instrumentos, essa nova inteligência artificial, esses novos, essa nova informática aí, né? Estão se atualizando de forma assim. Então, o mundo contábil está se atualizando, mas não pode deixar banco, né? Saldo devedor, eu tenho caixa devedor, gente. Caixa devedor. O cara tirar mais do que tem. Tirou da onde? Não pode. Caixa devedor para o fisco é omissão de receita. Né?
É omissão de receita. Então, saldo de banco é controlado, tem que ser controlado mês a mês. Se perder é um meado, no final do ano está perdido. Porque não sabe qual foi o mês que teve erro. Volta todinho, um ano todinho para fazer. Tem que ser mês a mês. Né? Mas se não fizer, não dá. Né? Tem que ver as pendências de longas datas de conciliações bancárias, né? Com relatório do setor. Coisa pendente, de longa data. Né? As notas fiscais, encerramento de balanço, existe despesas pagas no mês, no ano anterior, que estão sendo controladas pelo pagamento, mas deve ser contabilizado pelo regime de competência que a gente falou aí. Está pagando em janeiro, mas às vezes é despesa de dezembro, de dezembro. Tem que lançar em dezembro. Né? Tem que ver essas notas, você tem que fazer a provisão em dezembro, mesmo que ela fosse paga em janeiro, para fechar no balanço de dezembro. Né? E aqui é o que eu falei para vocês, né? Aqui, ó. Olha, estouro de caixa é omissão de receita. Tem que ter muito cuidado. Caixa e banco. Né? E aí evitar. É difícil para vocês conversar com o cliente. E a semana passada eu fui no cliente aí. Conversamos, não é cliente nosso, não. A gente está argumentando, ele está querendo mudar. Fizeram uma relaçãozinha de documentos para a gente analisar o que a gente vai fazer. Até hoje não mandou. Uma dificuldade enorme. E manda, como é que a gente vai saber o que a gente vai cobrar dele? Não sabe, né? Assim, é dificuldade, coisas simples. Não manda. Aí você pede o controle de. Ora, a empresa do Simples pode fazer. Pagar seus tributos pelo regime de caixa, não pode? Pronto, aí vamos entrar agora. Caixa, banco. A empresa do Simples pode pagar, a empresa do lucro presumido também, né? Pode pagar o tributo pelo regime de caixa, receita recebida. Onde é que ela vai provar para o fisco que recebeu a receita? No livro caixa. Não é a receita contabilizada, é a receita que recebeu. Você debita cliente, credita receita, mas não recebeu, não pagou ainda. Você tem que ter o lançamento de debita banco, credita cliente, recebi, vou pagar. Como é que você mostra isso para o fisco? Pelo caixa. Controle de caixa e banco. É o caixa que eles chamam um caixa mais robusto. A movimentação financeira da empresa. E por que os contadores, a maioria, bota regime de competência? As empresas pequenas do Simples, tudo é regime de competência. Emitiu a nota, o contador tira a guia, o DAS para ele pagar. Porque ninguém tem, porque os empresários não querem fazer o controle de caixa. Eu vou me preocupar, se ele não quer fazer o controle de caixa, que eu vou fazer para ele. Então, ele bota regime de competência, acabou. Não, eu não tenho, não controlo o caixa dele. Como é que eu vou dizer que é regime caixa se eu não tenho controle no caixa do cara? E ele termina pagando imposto antecipado. E às vezes até indevido, porque às vezes a pessoa não paga ele e ele pagou o imposto. Então, assim, a gente tem que conversar isso com o cliente e ver se ele quer aceitar a coisa. Né? Se ele não quiser, não tem como a gente fazer. Tem que ter um controle de caixa lá, para saber que recebeu. Né? Aplicações financeiras. Extrato da aplicação. Não é por aqui, não. Pelo extrato bancário, não, tá? Não é pelo extrato bancário, não. É o extrato da aplicação. Não é o extrato da conta corrente, não. É o da aplicação. Para ver os rendimentos e os impostos que está lá. Que foi o que aumentou a aplicação, o que baixou, se teve rendimento e o imposto pago. Está no extrato da aplicação. Porque no extrato bancário sai o líquido. E ali tem imposto, tem OF, tem imposto de renda na fonte, que é recuperável. É recuperável o imposto de renda da aplicação financeira. Se eu resgato e pago imposto, não. Vai para o meu ativo circulante. Porque eu vou pegar aquela receita financeira e vou pagar imposto.
Vou jogar no lucro real, no presumido. No simples não, que é definitivo. No simples é definitivo. Não pega, tá? Mas é despesa financeira no simples. Ah, não, eu contabilizo a receita pelo líquido. Tá errado. No simples, você tem que contabilizar a receita pelo total e debitar a despesa de imposto. No real, no presumido, a receita é pelo total e debitar imposto a recuperar, a deduzir é melhor. É assim que tem que ser feito. Ah, não, eu pego... Muita gente pega pelo extrato bancário. O extrato bancário vê o líquido. Você tem que pegar o extrato do instrumento financeiro lá, né? Renda fixa ou variável, não interessa. Tem que pegar o extrato dele. Porque teve uma empresa que a gente dá assessoria aí, que eu falando com a contadora, ela disse, não, mas ele não manda. A gente já cobra, não manda. Aí eu digo, então chama o gerente financeiro, vamos conversar com ele. Sentou, ele não está mandando. Não, já cobrei, não mandou. Faça o seguinte, ligue para o banco e diz, ó, fulano, se eu não receber esse mês, para o mês eu vou tirar minha conta daí. Ameaça ele, para tu ver. Eles têm extrato, rapaz. Tem extrato, todo banco tem extrato financeiro. Aí, no tanto como conseguiu mandar. Então, a gente tem que ter o controle. Essa renda fixa é a mais comum que a gente tem, né? Empresas pequenas, médias empresas, é a renda fixa. É aquela que é os juros pro rata dia, né? Que a gente vê no extrato quanto foi de juros e tal, e vai contabilizando os juros, né? A renda variável ela é mais complicada porque você pode ter ganho e pode ter perda, que ela vai variar. A renda fixa você vai ter sempre rendimento. Aqui a gente chama de rendimento. Aqui a gente chama de ganho ou perda. Aqui é rendimento, você vai ter rendimento. Pode ser um rendimento pré-fixado ou pós-fixado, mas vai ter. O pré você já sabe quanto é o rendimento. O pós você vai depender dos índices de ajuste aí. Mas vai ter rendimento. Agora, o renda variável, ele pode variar para mais ou para menos, né? Indexação em bolsa, né? De ouro, de dólar, etc. E às vezes sobe, às vezes desce. E aí você tem que ter o cuidado, né? Aí você vai ter perda, vai ser... Aí a contabilização dele é um pouco diferente da outra, né? Então, o CPC novo, que é instrumento financeiro, né? Nós temos aí, né? A forma, né? De contabilizar, né? Classificação do instrumento, né? A entidade deve classificar os ativos financeiros como subsequentes mensuração ao custo amortizado, que é o primeiro que eu falei. A maioria dos renda fixa é custo amortizável, né? Que é os juros. Ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio de resultado com base, pelo meio do resultado. Aqui passa na DRE, aqui resultado abrangente vai para ajuste à avaliação patrimonial no PL e aqui vai para a DRE. Esse é o que a gente faz mês a mês. É aqueles juros, né, que a gente contabiliza mês a mês do coisa. Se for, né, por meio, por exemplo, que eles chamam instrumentos financeiros disponíveis para venda, né, disponível para venda, ele vai ser valorizado por meio de resultados abrangentes aqui. Na hora do balanço, você tem o instrumento, comprou o instrumento financeiro, está lá. Na bolsa lá, o instrumento financeiro. Chegou agora em dezembro, ele comprou, valia 100 mil. Chegou agora em dezembro, você vai ver ao valor justo, que ele é o valor justo, né? Ele é o valor justo. Esse outro não é o valor justo, não. É o custo mesmo lá. É o custo amortizado pelos juros. Tá? Esse aqui é valor justo. Aí quando chega em dezembro, esse instrumento financeiro, você comprou ele, está lá por 100 mil. Chegou em dezembro agora, você vai ver o valor justo dele, que é o valor de mercado, entre aspas. Quanto é que está pagando esse instrumento? Aí você encontra que é 120. Aí você vai ajustar ele ao valor de mercado, ao valor justo. E vai passar do balanço por 120. Só que esses 120
Ele não vai entrar no resultado. Ele vai entrar num PL, em ajuste e avaliação patrimonial. Ele não é desse resultado. Ele não é de agora. Ele, para o ano, ele pode diminuir para 110, aumentar para 130. Então, é um resultado. Aumenta meu patrimônio na hora do balanço. Eu vou passar o balanço pelo valor justo. O valor do balanço agora, em 31 de dezembro. Mas essa receita não é desse resultado ainda. É por isso que ele chama que é uma receita abrangente. Ela vai lá para o PL. Então, quem tem ativos financeiros diferentes de carteiras, né, de ações em bolsa e ouro, tem que verificar o tipo de aplicação que está fazendo, que é outra dificuldade. Tu pergunta ao empresário a aplicação que ele fez, não, foi a melhor, o gerente disse lá que era isso, não sei o que e tal, e eu fiz. Ele não sabe nem o que fez. Outra vez, numa empresa que eu dava conselho, uma construtora, faz tempo, a gente estava querendo decifrar isso aqui, eu e o contador, aí foi para o empresário, que era uma aplicação em bolsa. A gente queria saber que tipo de aplicação. Né? Aí foi perguntar isso. Eu não sei não, rapaz, eu apliquei assim, assim. Pergunta ao gerente, me deu o telefone do gerente, a gente foi ligar para o gerente. O gerente disse, não, isso é um FIF da Caixa. Eu digo, sim, o FIF da Caixa quer dizer o quê? O cara também não sabia, o gerente da Caixa não sabia que tipo de aplicação era. Não sabia também. É FIF da Caixa. FIF, eu sei que é FIF da Caixa. Entendeu? É complicado, mas aí tem instrumento para você. Aí, quando o nível vai subindo, as pessoas têm que ir puxar um nível maior. É uma aplicação diferente, e que a aplicação é essa que a gente vai fazer, porque a contabilização é diferente. A contabilização é diferente, né? Agora, é comum essas aplicações normais que a gente faz, né? Créditos. Duplicatas a receber. Eita, conta boa danada. Né? Essa continha, ela é complicada, viu? Dependendo, por eu já falei, né? Quem vende a prazo tem dois caminhos a seguir, né? Tem que fazer o contas a receber direitinho, né? Aí nós temos no conta a receber, as contas duplicadas devem ser conciliadas com relatório de conta a receber a cada período ou fechamento de balanço, né? É imprescindível solicitar o financeiro da empresa a posição das duplicatas a receber naquela data. Esse procedimento evita erro contábil, por exemplo, lançamento maior de receitas, que proporciona o pagamento maior de tributos. Tem que estar controlando quanto a receber lá no financeiro, batendo com a contabilidade, financeiro, contabilidade, mês a mês. E aí é que está o negócio. Né? Que eu trabalho com os dois, né? Eu dou assessoria contábil para escritório e dou assessoria contábil para empresas. Dentro da empresa é uma coisa, no escritório é diferente. O escritório está longe do financeiro da empresa. O contador da empresa está junto do financeiro. Aí a gente vai com o negócio, o critério mais. Porque vê só, tu tá com a duplicata lá. O cara manda o dinheiro. Tu já vendeu. Já jogou como receita. É só um exemplozinho. Tu jogou como receita, pagou imposto. O cara não te paga, tu não tem controle nenhum. Aí o cara te resolve para pagar. Como a duplicata está atrasada, ele deposita na tua conta. Entra no banco. Aí, ó, banco e a conciliação bancária. Aí vai com a duplicata. Não sabe o que é. É para pagar a duplicata. Aí o banco não sabe na conciliação bancária, fica a classificar. Mas termina jogando para receita. É uma receita. Aí tu no banco é uma receita. Aí tu vai pagar imposto de novo, tu já pagou quando vendeu. Porque você está no descontrole da duplicata a receber com o banco, está o descontrole.
você não controla a sua duplicata, cai no banco, você não sabe o que é, tá? Então, o controle do cliente, duplicata a receber, é essencial. Evita pagamentos. Ah, eu sou do Simples. Ah, do Simples, essa receita, outra receita, não tem previsão ainda para entrar no Simples, essa outra receita. Não tem previsão. Se livra desse caso, essa outra receita. Mas não vai demorar o fisco buscar. Por quê? Por agora mesmo o fisco estava dizendo aí que vai dar um tempo para a empresa do Simples reajustarem as declarações dela que estão erradas. Receita menor do que realmente tirada. Porque se começar as empresas do Simples, né, a não tirar nota e receber pelo caixa, eles vão fazer alguma coisa. O que eles estão pagando agora é nota. Pagou na... Agora, se ela pagou, tirou a nota. Pagou pela nota, acabou. Aí, mesmo que a pessoa deposite, né, e você não identifique que foi o cliente, você não paga de novo porque essa receita já foi paga. Agora, o que tem que acontecer é, se a empresa do Simples for para o regime de caixa, tiver um controle de caixa direitinho, ela vai matar qual foi a receita, qual foi o cliente. Ela mata porque ela vai ter que ter o controle. Porque eu digo, olha, eu vendo a prazo, eu não quero pagar pela venda, eu quero pagar quando recebo. Aí eu vou ter que ter um controle. Aí eu só pago quando receber. Então eu só ia pagar o imposto na hora que recebesse num caixa, quando ele depositou no banco, e não quando eu emitir. Eu ia ganhar aí 2, 3 meses, porque o cara ficou sem me pagar, eu também não pagava imposto, só vou pagar quando ele me pagar. Aí é outro critério que você pode usar também na duplicata a receber. E simples e presumido. Presumido já tem alguns clientes que já tem um controlezinho certo, né? Eu tenho um cliente que é presumido, uma construtora, e é controle, embora ele não tenha muitos clientes, porque construtora tem poucos clientes, e tem cliente do governo, tudo, ele sabe quem são os clientes, são a dedo, né? Então o controle é mais rígido, não tem uma carteira de cliente grande, mas ele controla tudo direitinho e só paga quando recebe. Só paga, principalmente quem trabalha com órgão público, ele só paga quando recebe. Tem todo controlezinho, né? Então, tem que fazer a conciliação. Agora, eu sei que a empresa, o birô contábil, tem dificuldade para isso. Tem dificuldade. E grande. Se a empresa não fizer lá, é difícil fazer no birô contábil. É difícil fazer, né? A falta de conferência dos consignados da contabilidade com o saldo do relatório das contas a receber torna a contabilidade sem consistência, inexata, sem merecer confiança. Na maioria das vezes, o setor de conta a receber não emite a cada final do mês o relatório passando a data e a citada do sistema, né? Não retroage. É necessário haver comunicação entre dois setores, combinar os assuntos comuns para o relatório financeiro. Olha, gente, quando eu faço, ajudo muito a fechar balanço. Quando o pessoal me chega agora, que eu vou ajudar a fechar o balanço, que eu peço o balancete aberto, né, o balancete aberto, e a conciliação, a conta a receber, se tiver, tá? Eu vou logo para a data. A data. Quando vem a conciliação, cliente tal, a data. A data de agosto, de setembro, de outubro, data do ano passado. Tem alguma coisa errada. O cliente não pagou, ainda está em aberto aqui. Eu vou logo, vejo pela data. Aqui tem as datas antigas, eu já vou logo marcando para perguntar o que foi que houve. Porque não tem cabimento você ter clientes de um ano passado ainda não, sem solução. Alguma coisa está errada. Você já recebeu e não baixou, alguma coisa está errada. Então eu olho logo as conciliações, olho logo pelas datas, para ver se tem cliente antigo. E aí vou logo matando. E aí vou vendo o valor e vou checando. E aí, mas aí, às vezes eu chego no cliente agora que não fez conciliação o ano todo, vai fazer toda agora. Aí é difícil. Se fizer todo mês, você vai, né? E assim, é necessário haver comunicação entre os dois setores para combinar os assuntos. Por mais que o relatório financeiro não feche com o contábil, a contabilidade fará a conciliação contábil e a diferença conciliada será anotada no formulário de composição do saldo.
Normalmente, essas contas representativas não houver um relatório paralelo na contabilidade que confirme o saldo nela constante. Conferir o saldo da conta de duplicata a receber o cliente, constante do balancete contábil, está em conformidade com o relatório de duplicata a receber do setor financeiro. Então, assim, se for muito grande, faz por amostragem, faz teste de recebimento, faz alguma coisa, mas faz um controle. Se for pequeno, dá para fazer todo, né? Faz uns testes, seleciona as duplicatas, vai fazer. Tem que haver uma interação entre financeiro e coisa. Todo mês tem que haver uma interação. Uma checagemzinha, por menor que seja, para ver se o saldo está batendo, para ver se não tem alguma coisa errada. Financeiro é uma área complicada, né? É uma responsabilidade muito grande o financeiro. É uma responsabilidade grande, é uma área complicada. E a gente sabe que nem todo financeiro é honesto. Existe um pouquinhozinho ali que às vezes não é tão honesto. Se a gente não tiver o cuidado de analisar, de fazer, vai passar algumas coisas e você só descobre depois que é tarde. Tá? Financeiro, muito complicado, que dá nó nas coisas, não quer transparência, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter transparência, tem que ter comunhão com contabilidade. Mesmo que não bata, vamos procurar tal. Se está muito tumultuado, é complicado. Né? Nem é que seja todos. Porque às vezes está tumultuado, porque não tem, às vezes não tem funcionário para fazer, não tem que, não está dando tempo, aquele corre-corre, faz tudo, faz dois setores de uma vez só. É uma complicação, que eu sei que é. Mas às vezes está complicado porque quer que esteja complicado. Que é para, às vezes, deixar de lado se a pessoa vê uma coisa que ela não quer que a pessoa veja. Então, tem que ter muito cuidado com o financeiro. Tem que ter muito cuidado com o financeiro. A responsabilidade deles são muito grandes. E eu acho que os gerentes, os empresários, devem ter um carinho muito grande para o financeiro e não deixar ele acumular de tarefas, que é para ele fazer a coisa dele bem feita, que é para não deixar perder dinheiro para a empresa. Perde dinheiro para a empresa. Quem perde é a empresa. Né? Então, assim, e aí tem que ter esse. Se não tiver, não vai. Não vai, né? A grande dificuldade na análise dessa conta ocorre quando a empresa não emite a cada mês o relatório de conta a receber. E ainda é feito o registro apenas em conta contábil. A chance de ocorrer erro é enorme. Receita contabilizada maior, recebimento de fatura não contabilizada. Não há possibilidade de efetuar qualquer análise. Isso é perigoso. Agora, vamos fazer. Simples. Já falei. Pode fazer pelo regime caixa se tiver um bom controle de caixa. Só paga quando recebe. Pode prorrogar o pagamento do imposto ou pode até eliminar o pagamento do imposto porque não recebeu. Presumido a mesma coisa. Presumido a mesma coisa. Tá? Presumido a mesma. E o presumido evita também, assim, o pagamento de imposto. Porque o presumido, diferente do simples, quando entrar um crédito bancário que você não sabe de onde é outras receitas. E outras receitas no presumido entra para a base de cálculo da contribuição e do imposto de renda. Não entra para PIS e COFINS, mas entra para a contribuição social e o imposto de renda. E se você quiser considerar, né, essas entradazinhas, outra receita, você vai pagar mais imposto. Né? E no lucro real, qual é a vantagem de um conta corrente no lucro real? Lucro real, gente, tem a prerrogativa de baixar a duplicata que perdeu e a duplicata que perdeu como perda e a perda ser dedutível do imposto de renda, desde que você use o critério de perda no recebimento de crédito, perda no recebimento de crédito, até 15 mil depois de 6 meses, de 15 a 100 depois de um ano. Você tem o controle de sua carteira. Operações até 15 mil está aqui tudinho. Data de vencimento, valores. Passou de 6 meses, baixa como perda, perda, baixa, diminui o lucro, diminui o seu imposto. Contribuição social também. Tá? Então, quem é maior, que é lucro real e vende a prazo, tem que ter a carteira, meu amigo. Tem que ter a carteira.
porque só é dedutível as perdas, porque quando você fatura tem que pagar. Lucro real não tem negócio de regime caixa, não. É competência. Faturou, pagou. Aí depois o cara não lhe paga. Você já pagou o imposto. Como é que eu posso baixar? Se eu tiver um controle provando que aquela duplicata já passou mais de 6 meses, ela é menor que 15 mil, eu posso baixar. Se a duplicata for de 15 a 100 mil, eu posso baixar ela como perda depois de um ano. E eu tenho que ter o critério. Se eu não tiver, o fisco não aceita. Então, é importante no presumido, no simples, no presumido e no real. Né? E é importante para a empresa, né? Contabilidade em si. Contabilidade em si, que está correto. Você vai mostrar no seu balanço a sua carteira correta. Né? Não vai ter uma supervalorização, nem uma subvalorização da conta cliente. Vai passar ela pelo valor que realmente vai receber dos clientes. Né? Perda no recebimento de crédito aqui. Tá? Eu falei para vocês, ó. Aqui é critério fiscal. Tá? Até 15 mil por operação vencida há mais de 6 meses, independente de iniciados procedimentos judiciais. De 15 a 100 mil por operação vencida há mais de um ano, independente de iniciados procedimentos judiciais para o seu recebimento. Porém, mantida a cobrança administrativa. Quer dizer, quando o título é de 15, não é título, é operação que ele fala, né? Porque o título você pode pegar uma operação e dividir em vários títulos. É operação. De 15 a 100, você tem que manter em cobrança administrativa. O que é? Cartório, SPC, Serasa, tá? Agora, acima de 100, tem que ter mais de um ano de vencido e está em cobrança judicial. Tá? E aí tem outros critérios, né, de garantia aqui, com garantia vencida mais de 2 anos e tal. Superior, assim, desde que iniciado. Ó. Contra devedor falido ou pessoa em concordato ou recuperação judicial, relativamente à parcela que excedeu o valor que essa tinha se comprometido a pagar. Então, veja só, se você tem uma duplicata que está com uma pessoa que está em recuperação, a duplicata é 100 mil, mas lá no processo disse que vai pagar 70, né? Os 30 você já pode jogar como perda. Os 30 você já pode jogar. Ah, está falido, você não vai receber nada, vai receber 50%, 20%. O restante vai dar da decisão, a área judicial vai mandar para você, ó, dessa tua duplicata, tu só vai receber isso. Aí você, com base nisso, desse documento, você baixa a perda, o restante é perda. Então, assim, tem critérios para lucro real também, né? Lógico, a função maior da contabilidade é da informação fidedigna. Essa é a função maior da contabilidade. Mas aí eu estou vendo outros instrumentos aqui para melhorar, né, a vontade dos empresários fazer a coisa certa. Né? Comissão dedutiva na venda de cartão de crédito. Na realidade, os cartões de crédito era para a comissão ser despesa no mês que vende e não no mês que recebe. Mas fica um mês pelo outro e na realidade, eles vão fazendo na hora que acredita no banco. A maioria faz nisso. Mas, na realidade, a comissão do cartão de crédito é comissão de venda. E a comissão ela é pela competência no momento que vendeu e não no momento que recebeu. Então, a comissão seria na hora que fez a venda com o cartão de crédito, no mês que fez a venda, e não no mês seguinte, quando o cartão de crédito acredita. Mas é uma confusão tão grande. Né? Hoje está bem melhor, porque você já pode conciliar o cartão de crédito puxando pela informática a conciliação. Né? Antigamente era horrível. Né? O cartão de crédito é horrível para você conciliar. Você não tem que conciliar igual a cliente, duplicata a receber. Cartão de crédito a receber tem que conciliar todo mês. Né? Agora, é difícil conciliar, né? Mas dá para conciliar, porque hoje tem um instrumento da informática, que você puxa do cartão de crédito e vê o que recebeu. E você tem que conciliar também, para saber se a operadora está pagando o que você vendeu. Né? Agora, complica mais um pouquinho, porque tem gente que, além do cartão de crédito para receber, ele já antecipa, pede antecipado. Aí já é meio complicado, porque aquilo ali é um empréstimo, vem juros, né? Você antecipou, ele vai cobrar juros, porque ele está lhe emprestando dinheiro. Tá? E já complica mais essa conciliação para quem pede antecipação. Porque você está pedindo dinheiro que você ia receber no outro mês, você está pedindo antecipado,
ele lhe credita, não sabe nem qual foi os clientes que ele lhe creditou, e isso fica ali complicado para você, né, fazer a conciliação de cartão de crédito. Mas deve ser feita. Não se deve confiar só na operadora de cartão de crédito, não. Se confia também na gente, no nosso controle, né? E tem controle hoje especial, informática está aí para isso, fazer controle, né? E o ajuste a valor presente, que eu lhe falei lá na frente, né? O ajuste a valor presente de duplicatas e clientes que você vendeu a prazo e que colocou juros razoáveis, relevantes, né? Aqui, só é obrigado, como eu falei, né? Só é obrigado a ajustar num circulante quando o juro é relevante. Eles não dizem que relevante não é valor mais. Relevância é aquela informação que modifica a opinião de quem vai ver. Então, relevante não é o valor. É porque a gente está fazendo uma demonstração contábil que vai servir de base para a tomada de decisão. Esse é o critério. Então, se eu omitir uma informação e essa informação mudar a sua opinião, é porque aquela informação era relevante, eu teria que ter colocado. É isso que quer dizer. Então, o ajuste a valor presente é relevante quando se eu deixar de colocar, vai mudar a opinião de quem vai ler. Tá? E aí, vamos para o critério seguinte. No longo prazo tem que fazer. Não tem. No circulante não fica subjetivo. É relevante ou não é. Então, no longo prazo tem que fazer. Né? Agora, para efeito de lucro real, dá uma pequena confusãozinha, porque o ajuste a valor presente ela é uma perda, né? É uma baixa, uma perda, é uma despesa com juros, ou uma receita com juros. Se for uma despesa, ela vai ser adicionada no LALU. Se for uma receita, ela vai ser excluída, porque ela não entra para imposto de renda. Para imposto de renda só quando efetivamente fazer a baixa. Então, você cria um critério paralelo de controle. É por isso que muita gente não faz. Por exemplo, se eu vender uma duplicata por 10 mil e cobra 12, a receita que eu vou debitar cliente, e vou creditar a receita de venda 12. Sabendo que dentro dos 12 tem 2 mil que é juros, né? 2 mil que é juros. Tá? Então, assim, aqui, mesmo sabendo que 2 mil é juros, né? Então, o que acontece? O fisco diz, o fisco não, a contabilidade diz, você deve fazer o ajuste a valor presente, 2 mil é relevante. Aí eu vou debitar dedução, ajuste a valor presente, e creditar uma conta redutora da conta cliente, ajuste a valor presente, juros a transcorrer, juros, porque aqueles 2 mil que eu criei é um juros. Então, meu cliente vai ficar com 12 e embaixo vai ficar juros, 2, conta redutora, que é para dizer, olha, se fosse à vista era 10. E aquele juro é uma receita financeira. Mas aí, qual é a conta de dedução da receita bruta? Aí você vai botar receita bruta, 12, menos ajuste a valor presente, receita líquida, 10, lá na sua DRE, para dizer que daquela receita bruta, teve ajuste a valor presente e a receita líquida é só 10. Mas paga imposto sobre os 12, o presumido, o simples e o lucro real. Como a DRE baixou para 10, a dedução, ela manda adicionar os 2 lá no LALU para pagar por os 12 também. Aí dá uma confusãozinha. É por isso que muita gente não faz. Agora, grandes empresas que vendem a prazo, a longo prazo, tem seus critérios, tem seus softwares certificados para calcular o juros, para fazer o ajuste a valor presente, que é importado para a contabilidade, os cálculos dos juros, tudo, eles fazem. Mas o pequeno, nós aqui pequeno, aqui no Nordeste, e a maioria que a gente tem birô contábil para fazer do cliente, não faz. Então, é uma conta que hoje aqui no Nordeste é quase, não se usa muito, porque nós temos a maioria pequena, micro, pequenas, médias empresas. Né?
adiantamento e outros créditos, né? De mesma coisa, deve ser conciliada, né? No sentido de verificar as pendências, né? Tem que ser conciliado, né? Adiantamento, gente, pelo amor de Deus. O pessoal me dá um relatório de adiantamento, eu olho logo o valor, eu olho logo a data também. Adiantamento no ativo circulante. Lógico, o cara fez adiantamento, tem que matar no ativo circulante, tem que ser dentro do ano. Tem adiantamento aqui, eu estou com uma conta agora, em dezembro, fechando, uma conta que foi adiantar, eu adiantei em 2019, e eu não resolvi ainda esse adiantamento. É um ativo fictício. Não tem esse adiantamento, tem que matar ele, tem que descobrir o que aconteceu. Alguém, ele não mandou a nota fiscal, o que foi que aconteceu? Não, então baixa, pô, foi perda. Não vai receber mais, para que tá aí? Ah, não, deixa aí, porque aí meus índices, o que acontece muito é isso. Tem clientes aí que eu fiz consultoria, que eu passei 4 anos, foi 5 anos, num relatório dizendo que era para baixar, aí o contador disse, não, mas o homem disse que não baixasse não, eu mostrei para ele os índices como ia ficar, ele disse, não, deixa aí mesmo. 1.500.000 de adiantamento, está lá. Mesmo. Agora, lucro real, o risco que está correndo, porque você manda a contabilidade para o fisco, lá, via ECD, a conta de adiantamento daquele cliente está lá, 1.500.000, 2017, saldo inicial, 2017, saldo final, 1.500.000, inicial de 2018, 1.500, final de 2018, 1.500. A conta está sem movimento há 4 anos. Se um auditor botar olho nisso, acabou. Você sabe logo que aquilo ali não é fictício. Não existe. Não existe aquilo. Né? Aí, não tem documentação, não tem nada, vai baixar como perda como? Aí, não quer baixar como perda, porque baixa o lucro e baixa os índices de liquidez. E ainda é indedutível, porque não tem documentação. Veja que confusão. Então, adiantamento é conciliado todo mês. Ah, esse aqui foi do mês passado, por que não mandou a nota? O que é que está faltando para a gente baixar? E chegou agora no final do ano, não é só adiantamento e outros créditos, né? Do setor. De interno também, às vezes adiantamento para viagem, adiantamento para funcionário. Não pode passar muito tempo, não. Né? Setor de pessoal, adiantamento não pode passar, tem que ser conciliado, não pode deixar, não. E cuidado com adiantamento para o pessoal do salário, empréstimo, essas coisas. Salário é uma coisa, empréstimo é outra. Se você adiantar salário, pode ocasionar imposto de renda na fonte para o seu funcionário. Empréstimo não tem imposto de renda na fonte. Empréstimo não tem imposto de renda na fonte. Aí você emprestou ou adiantou o salário? Tem que ficar claro. Porque, olha, se você paga o salário, por exemplo, você paga o salário quinto dia útil agora. Ah, o cara ganha pouco. Ganha R$2.000. Pagou a ele no quinto dia útil agora. Aí, ele pede um adiantamento de R$1.000. Aí você vai fazer o adiantamento agora, dia 10 para ele. É empréstimo, não é salário. Porque se for adiantamento de salário, R$2.000, se ele recebe, ele não tem que pagar imposto de renda, não. R$2.000 ele não paga imposto de renda, não. Porque tem aquela... É 1.900 e pouco, tira o negócio, eu acho que não paga, não, R$2.000. Mesmo sendo independente, ele não paga, não. Mas, se ele receber agora o adiantamento e não ficar claro o que é, se é para viagem, se é para empréstimo, o que é para somar com os 2.000. Vai dar 3.000. Tabela progressiva nele. Se for adiantamento de salário, tabela progressiva. Agora, se eu estou adiantando porque o cara vai viajar, ou estou fazendo um empréstimo a cara que vai ser na folha, que não é nem para fazer isso, porque a empresa não é financeira para estar emprestando. Mas então, tem que ter cuidado com os adiantamentos, porque também tem o lado tá. E assim, conciliar, não deixar passar, não deixar passar. Né? Aí o que eu falei para você, adiantamento com nota fiscal pendente. Né? E aí fica adiantamento.
se é uma nota fiscal de serviço. Agora mesmo conversei com uma colega sobre nota fiscal de serviço hoje. Que eu falei de outubro. Mudou a nota agora. Ela quer debitar em outubro. É despesa de outubro. É despesa daquele mês que incorreu. Aí você está com um adiantamento que vai se transformar em despesa. Você é lucro real, não consegue baixar porque não chegou a nota, porque não sabe, não tem contrato. E aí você mandou o dinheiro, saiu do caixa e não pode baixar o seu imposto com aquilo. Fica em adiantamento. É por isso que, olha, não tem outra forma. É conciliação e detectar o que está ocorrendo, o que é que está faltando e mandar consertar. Olha, ou então baixar como perda. Se o adiantamento, né, for operacional, né, porque depende do adiantamento que você perder, né, para você tentar jogar ele como uma perda dedutível, operacional, de uma operação que você fez. Tá? É isso que a gente pode verificar para também se beneficiar do imposto de renda. Né? Mas não pode deixar por muito tempo, não. Adiantamento pendente por muito tempo, não. Né? Aí aqui, ó, adiantamento de viagem, né? Até 31/12. Adiantamento a funcionário. Chegou agora em janeiro, tem que fazer uma limpeza tudinho. Geralmente, as empresas mandam os funcionários zerar tudinho em dezembro agora. Tudo prestar conta. Iniciar o ano zerado. Né? Outros créditos, cheques pré-datados, né? É pouco hoje, mas tem ainda cheque pré-datado, né? Cheques em cobrança, né? Cheque pré-datado é uma coisa, cheque em cobrança é outra. Cheque pré-datado a gente usa para o cheque que ainda vai vencer, a data ainda está vencendo. E o cheque em cobrança é aquele que chegou a data, a gente colocou e o cheque voltou. Aí a gente coloca em cobrança, né? Vê se vai receber dinheiro, se vai representar, o que é que vai fazer com o cheque, né? Então tem também esse cheque que você tem que... Né? Agora eu falei aqui outros créditos, teve um outro aqui, outros créditos, né? Aqui tem uma coisa que aqui, deixa eu ver aqui. Não duplicata, adiantamento de créditos. Não sei onde eu botei aqui. Ah, pode ser depois. Depois eu vejo. Bom, despesas antecipadas. Despesas antecipadas, hoje não tem mais aqueles juros, né? Mas tem prêmio de seguro, aluguel antecipado, assinatura e anuidade, antecipação de comissão de prêmio, IPTU, IPVA. Hoje não é comum, né? Prêmio de seguro existe ainda, né? Principalmente empresas que têm um patrimônio alto, veículos, edificações, que fazem seus seguros, né? Os prêmios de seguro devem ser colocados aí, né? Porque é uma despesa que você está contratando agora, independe se pagou ou não, mas que ela vai ser incorrida durante o período do seguro, ela não vai incorrer agora. Então, tem que ver por quanto tempo aquele seguro vai perdurar, garantindo o bem, e aí a despesa vai ser rateada. A mesma coisa, aluguel antecipado, que é uma coisa, não é muito comum, mas você pode, às vezes, alugar um galpão, alguma coisa, a pessoa diz, eu alugo pagando 3 ou 4 parcelas antecipadas, aí você tem que ratear. Assinaturas, né, e anuidades hoje. Oi, Israel. Oi. Vamos até que horas? Até 5, eu não estou vendo a hora aqui. São 17h11. Opa, então vamos parar aqui, né? É até bom porque aqui a gente vai dar uma paradinha só falando nisso aqui, já para nesse item aqui, né? Então, mas o que eu quero enfatizar é IPTU e IPVA, para quem tem imóveis e veículos, tá? Valores razoáveis. Valores pequenos, irrelevantes, a gente joga em janeiro, fevereiro. Mas se for um valor razoável, não vamos sacrificar o pobre do janeiro e fevereiro, porque o IPVA é do ano todo, o IPTU é do ano todo. E se você for simples, nacional e presumido, não tem muita relevância se for um valor pequeno, assim, até às vezes significante você ratear, até porque não vai influenciar muito no imposto. E geralmente o balanço é anual, vai estar dentro do balanço do ano. Mas se for o lucro real, vai ter influência.
Se você é lucro real trimestral, quem vai receber toda a carga é o primeiro trimestre, tá? Aí provavelmente pode até dar um imposto menor. Se for mensal, pior ainda. Quem vai levar toda a carga é aquele mês. E pode ser que tenha um imposto bem menor do que deveria, ou até prejuízo. E aí, que é que eu dou a advertência? Quem é lucro real e trimestral ou anual, que coisa, tem que ter cuidado, porque isso é critério fiscal também. Se o fisco vê que o IPTU foi lançado todo mês, ele vai dizer que você quebrou o regime de competência, feriu o regime de competência. E ele pode glosar aquela despesa naquele período todo para ratear e você tem que voltar a pagar o imposto com muito juros, tá? Então tem que ter cuidado, porque é regime de competência e o fisco segue o regime de competência, tá? Então a despesa, cuidado, né? Porque quando você faz aquela danada da SF, SCD, tem lá a conta IPTU, IPVA, IOF, cuidado para ele não cruzar, porque eles cruzam aquilo ali. Valor alto naquela conta. E num mês só, ele pode cruzar a informação e achar que você, entendeu? Então, eles cruzam isso aí. Porque se você vai ver na SF, ele pede para abrir tributos, né, despesas operacionais. Tem os tributos que é deduções da receita bruta e tem os tributos despesas operacionais. Você destrinchando ali, ele vendo o valor alto e lançado no mês só, se for IPVA e IPTU, ele pode pedir explicações. E aí, aquele imposto foi a menor. Tem que consertar ele para ratear pelos outros meses. Tá? Tem que ter cuidado com isso, que é lucro real. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui e amanhã a gente vai ver as variações cambiais, começar daqui. Tá?